Davi, me cura. És o Santo de Israel. Jesus, filho de Davi, me cura. Qual é a cura do seu coração? O que é que você está precisando ser curado? Alguém disse uma palavra que te feriu tantos anos atrás e aí você diz, nossa, essa palavra continua ainda me ferindo, Dalcides. Será que hoje não é o dia de me lava, vai? Jesus, filho de Davi, me cura, me lava. Tudo aquilo que eu trago e que não está me fazendo bem. Quem sabe a recordação de algo triste na sua vida, algo que você fez ou algo que alguém fez para você e você diz, nossa, mas até quando eu vou ficar escravo dessa situação? Jesus, filho de Davi, me cura. Que a tempestade se acalme. Jesus foi elevado aos céus. Atos dos Apóstolos. Quer me acompanhar nessa reflexão? Vai, roda aí. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Os discípulos, os apóstolos estavam ali olhando para Jesus e Jesus, diz o texto bíblico, subiu aos céus. Gente, se eu e você ficarmos presos a determinadas coisas que poderá ser um complexo de inferioridade, a ofensa que alguém nos fez. Voltando ao tema que eu comecei o programa. Tem coisas mal resolvidas aí desse passado. Dalcides, não sei porquê, mas essa mágoa continua dentro de mim. Enquanto você estiver escravo dessas coisas, você não vai conseguir olhar para o alto. Você entendeu que quando Jesus sobe aos céus é para me ajudar também a lançar o olhar para cima, sabe? Por que é que eu vivo? Por que é que eu faço as coisas? Lançar o olhar para o alto. Ou você lança o olhar para o alto, ou você vai sempre ficar olhando para o passado. Tem gente que está olhando para o passado e não consegue lançar o olhar para o alto. Tem gente que está fixado numa frustração que teve e não consegue dar passos. Não consegue levantar o olhar e, Senhor, eu olho para Ti, Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz para mim e para você, busquem as coisas do alto. Em outras palavras, deixe de ser mesquinho, pequeno. Busque as coisas do alto, busque as coisas que são de Deus. Está claro isso? Lançar o olhar para Ele. Ele que é Senhor da minha vida e da sua. Se eu não entender isso, eu vou viver em função daquelas coisas mesquinhas, pequenas. E eu vou achar que isso é tudo. E vou continuar vivendo assim, cultivando as mesmas coisinhas, conversando com aquelas pessoas que são mesquinhas, pessoas que são pequenas, pessoas que são invejosas, pessoas que estão longe de serem pessoas de Deus, pessoas que só querem destruir os outros.
se eu não lançar o meu olhar para cima, buscar as coisas que são de Deus, eu não vou me deixar levar pela ação do Espírito Santo. E aí eu vou ficar cada vez mais em função daquilo que me joga para baixo. Você entendeu por que é que eu estou fazendo esse programa hoje? É para dizer para você, lança o olhar, filho, para cima. Lá que está a vitória. É por Ele que você vive. É por Ele que você perdoa. É por Ele que você quer fazer do jeito certo aquilo que precisa ser feito. Vem, Senhor, com teu poder, a tua bondade, tua misericórdia. Realiza a tua obra, faz a tua obra em mim, me dá a vitória. Amém. Amém. Apanhou as chaves, a morte do inferno, o meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é... E eu acredito no Deus vivo, tá? Então, aquilo que me mantém acreditando que vale a pena continuar a ser bom, fazer a coisa certa, vale a pena perdoar, vale a pena olhar para frente, vale a pena recomeçar o dia, vale a pena. Porque o Deus no qual eu acredito não é um Deus que se encerra na cruz, na morte, mas é um Deus vivo, entre nós, ressuscitado, subiu aos céus e continua estendendo as mãos, mão poderosa. Amém. Onde está, ó morte, a sua vitória? O programa está só começando e você já entendeu que hoje é para fazer com que aquele que está sem vida volte à vida. Mas é preciso olhar para cima, é preciso retomar, é preciso buscar além. Buscai as coisas do alto. Vem comigo? Está só começando. Vai! Espírito Santo, vem sobre nós. Desde o início do programa eu estou pedindo a luz do Espírito Santo, ajudando você a olhar para cima, a olhar para o alto, a olhar para aquilo que realmente é importante na vida. Você sabe que algumas coisas, se não for por Deus, você vai falar, mas para que eu vou fazer isso? Não tem sentido. Claro, porque aquilo que nos motiva a fazer o bem, minha gente, tem que ser algo assim que realmente esteja aqui dentro, sabe? Na alma, no coração. Algumas respostas a gente só vai ter em Deus. O que é que você está ajudando uma pessoa que no fundo talvez nem mereça tanto, por amor, por Deus? O que é que você está ajudando alguém que parece que é tão ingrato? Porque você se inspira no Deus que abriu os braços, na cruz deu a vida, mesmo sabendo que a humanidade seria ingrata com Ele. Peça a luz do Espírito Santo para que você entenda. Espírito Santo, vem fazer a Tua obra em mim e que eu possa transbordar amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo. Meu nome é Jefferson Mendes, eu sou de Caucaia, no Ceará. Em Pentecostes, Jesus enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Eu gostaria de saber se todos nós temos o Espírito Santo ou se foram apenas os apóstolos que receberam. Se sim, como viver com ele no dia a dia? Todos nós recebemos o Espírito Santo. O Papa Francisco diz assim, o Espírito Santo é o protagonista da vida cristã que está em nós, que nos acompanha, nos transforma, vence conosco. Ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, isto é, Jesus. Ele desceu do céu
E Ele, no momento da ressurreição, nos diz: recebam o Espírito Santo. Será o companheiro de vida cristã de cada um de vocês. Gente, o Papa está dizendo para mim e para você a resposta a essa pergunta. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Espírito Santo não é privilégio de um grupo. Espírito Santo, ele está além, inclusive, dos nossos grupos, das nossas igrejas. O Espírito Santo pode se revelar aqui, mas pode se revelar também num lugar onde ninguém espera. O Espírito Santo pode tocar a vida de um ateu. O Espírito Santo pode fazer coisas maravilhosas acontecerem lá onde a gente diz: mas será que tem Deus nessa situação aí, nessa realidade? O Espírito Santo pode mudar a vida do seu filho, mesmo que ele esteja num caminho que você diz: não tem nada de Deus nesse caminho dele, Dalcides. O Espírito Santo age da forma como quer. Não somos nós que podemos colocar limites à ação de Deus. Deus pode fazer as suas maravilhas acontecerem naquele coração que ninguém mais acredita. Mas a luz do Espírito Santo pode iluminar aquela vida. Eu estou dizendo isso, meu coração se inflama mesmo de pedir a luz do Espírito Santo. Todos nós podemos receber o Espírito Santo. Quais são os sinais de que o Espírito Santo está agindo? Quando você percebe que a sua vida está sendo transformada pela ação do Espírito Santo. Quando você percebe que as palavras que você está dizendo estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Você percebe que as suas atitudes, humanamente falando, Dalcides, eu não seria capaz de fazer isso. Mas tem uma força dentro de mim que me diz: levanta, meu filho, vai para a luta. Eu estou falando aqui com gente que estava desanimadinha. Não sei se eu vou buscar emprego, Dalcides, eu acho que eu já estou desanimado, já entreguei os pontos. Qual foi a força dentro de você de dizer: coloca o currículo embaixo do braço, vai, sai, bate numa porta, bate na outra porta. Vai, meu filho, você não vai desanimar não, o Espírito Santo está com você. Você entendeu que a força do Espírito Santo está fazendo agora você repensar algumas coisas? Nada de olhar de derrota. Você não foi feito para se sentir derrotado, para viver derrotado. Não, isso que você está passando é apenas um momento, e é aquele momento do vale, da depressão. Opa, mas vamos sair disso. Nós vamos buscar a montanha, o alto da montanha. E ali no alto da montanha nós vamos ver o todo. E a gente vai falar: eu só consegui escalar essa montanha com a ajuda divina. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Você entendeu que a luz do Espírito Santo está motivando você a dar passos, a não ficar acomodado. Mas, Dalcides, eu tenho que fazer uma reconciliação então, porque eu estou vivendo em função dessa mágoa, desse ressentimento. É hoje, meu filho. Você vai dar um sinal concreto e é hoje. Mas eu nem estou mais falando com a minha irmã. Vai falar hoje, filho. Vai pegar esse telefone, vai mandar um WhatsApp. Vai dar um sinal de transformação, de mudança. Porque hoje é o dia que o Espírito Santo está fazendo com que você lance o olhar para cima. Busque as coisas do alto, meu filho. Para de viver ali nessa mesquinharia, nessas coisinhas pequenas. Você é para mais. Levanta essa cabeça, a força, a coragem. Vinde, Espírito Santo. Me coloca em pé novamente, Espírito Santo. Renova minhas forças. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tua bondade, tua misericórdia. Vem, Espírito Santo, me faz abrir os braços. Você que estava pensando só em você, me faz pensar nos outros também. Vem, Espírito Santo, modifica a minha vida. Renova minhas forças. Vem, Espírito Santo, vem acalmar a preocupação constante que está na minha cabeça. Calma, o Espírito Santo vai te inspirar a fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo. Ou você crê, ou você vai perceber que a ação do Espírito Santo está agindo independente até da sua vontade. E você vai perceber que daqui a pouco você vai estar criatura nova. Dalcides, não sei, eu fui tomado por uma força, uma energia, uma coragem. O que é que está acontecendo comigo? Luz do Espírito Santo sobre você. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde. Traz unção.
Estou me deixando levar pela ação do Espírito Santo e coisas lindas estão acontecendo por esse Brasil afora. Corações estão sendo transformados, mudados, restaurados, graças à ação do Espírito Santo. Lançar o olhar, erguer essa cabeça, olha para cima, meu filho. Retoma a vida, meu filho. Retoma a vida, filha. Coragem, minha filha. Vem. São Miguel e sua milícia no céu. Ó, quando eu falo de São Miguel Arcanjo, eu estou falando de um protetor que nós temos aqui nessa terra e um intercessor nos céus. A Graça me escreveu, a Janete me escreveu, Michele me escreveu. E a Graça disse assim: Dalcides, eu só tenho a agradecer o seu programa da madrugada, sempre me dando uma luz para um novo amanhecer. Filha, eu fico tão feliz que você me acompanha nas madrugadas. Ô, gente, a partir da meia-noite aqui pela Rede Vida, eu queria muito sua companhia, tá? Se você pode, me acompanhe. Então, ó, todos os dias eu tô aqui, coloca aqui ao lado os horários. Às 11 horas da manhã tô aqui. Ah, eu estou aqui pela Rede Vida às 4 horas da tarde, tá? Eu tô começando o programa um pouquinho mais cedo e também à meia-noite esperando você. A Graça me escreveu e disse que me acompanha à meia-noite. Graça, tomara que você me veja também às 11 horas da manhã ou 4 horas da tarde. Irmã Janete, eu sei que você me escreveu, filha. Obrigado, viu? Ela disse assim: Dalcides, você é uma bênção para muitos. Ouço testemunhos de como seus programas devolvem a calma e a confiança. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter podido participar de alguns deles. Admiro sua entrega naquilo que você faz. Ah, irmã, que Deus te abençoe sempre. Irmã Janete. A irmã Janete de uma espiritualidade tão bonita, né? E tem um coração que cabe o mundo aí. Michele, eu sei que você me escreveu também. Pode ir me seguindo, viu, gente, nas redes sociais. A Michele disse: seu programa é uma bênção, Dalcides. Você é abençoado. Suas palavras são afago para a alma. Que bonitinho, meu Deus. Obrigado, viu? Tá aqui. Peço hoje a intercessão pela libertação do financiamento. Judenice. Vamos pedir? Hoje, a hora que eu falava sobre a questão de emprego, né? Me veio muito de rezar pelas pessoas que estão endividadas, pelas pessoas que estão precisando, sabe, de força para assim, se reorganizar financeiramente. Dalcides, eu peço oração pela minha vida e saúde emocional. Depressão crônica. Cláudia, nós vamos pedir agora para que você tenha forças e para que a saúde venha sobre você. Vamos fazer a nossa quaresma de São Miguel? Eu sei que aí a filha Cléo está aguardando, da minha filha Cléo que está aguardando. Nós vamos pedir, é o financiamento da sua filha, né? Deve ser casa, alguma coisa assim, não é? Nós vamos pedir. Vamos fazer a quaresma de São Miguel? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Príncipe dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, eu desejo ardentemente me consagrar, inteiramente me consagrar, como servo vosso. São Miguel, eu hoje me coloco sob a vossa proteção e eu consagro a minha saúde física, emocional, a minha saúde financeira. São Miguel, eu estendo as mãos nesse momento e peço bênçãos e graças dos céus. E aqui eu quero ser uma ponte entre você e São Miguel. Me deixa me colocar em oração agora com você. E eu faço uma pergunta: qual é a situação que você precisa da proteção de São Miguel? Que toda maldade se afaste. Tem alguém te prejudicando? Me dá o nome dessa pessoa. Tem uma situação que está causando medo? Tem uma doença? O que é que você quer entregar e que você diz: me livra desse mal? Tem alguma situação que está causando medo em você? Me dá esse medo. E eu peço, São Miguel, que se afastem
todas as situações que não são de Deus. Tudo aquilo que me causa insegurança, ansiedade, que tudo isso caia por terra. As pessoas que não são boas, que se afastem. E eu peço, São Miguel Arcanjo, vem em meu socorro. São Miguel Arcanjo, eu peço que todo mal caia por terra. E eu consagro a minha vida, as minhas preocupações, os meus sonhos, minhas esperanças. Eu consagro tudo ao teu coração. Vem com teus anjos sobre mim e sobre aqueles que o meu coração tanto ama. Amém. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião, aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão e sempre serei os teus olhos quando a dor te cega. Você vai sentir uma paz, uma força interior, uma coragem renovada. Você vai sentir uma alegria. Você vai, ao mesmo tempo, sentir a presença de Deus em cada coisa que você for fazendo ao longo desse dia. Porque você está se deixando levar pela ação do Espírito Santo e você está pedindo a presença dos anjos sobre você, sobre aqueles que você ama. Vem comigo. Você sabe que tem gente que gosta de rotina. E é uma coisa, eu sou, por exemplo, um tipo que eu gosto de rotina. Mas, às vezes, é importante a gente mudar alguma coisa. Ah, vou sempre por aquele caminho, eu gosto de fazer aquele caminho para chegar no trabalho. Mas, num dia, quem sabe eu possa mudar um pouquinho o caminho? Ah, eu sempre faço a mesma comida. Ah, você pode mudar um pouquinho e usar da criatividade. Agora, com o passar do tempo, você vai percebendo também que você pode não só mudar algumas coisas que você faz, você pode mudar interiormente. Você não está aprisionado a ser exatamente como você nasceu. Ao longo da vida a gente vai mudando. Por isso que a gente não pode também catalogar as pessoas, classificar as pessoas como se fulano de tal é chato. Fulano de tal é cabeçudo, fulano de tal é isso. Eu sou uma pessoa calma, a gente pode mudar. Quando eu digo, que a ação do Espírito Santo pode mudar uma vida, eu estou falando que se deixe mesmo moldar pelas mãos de Deus, pela misericórdia dEle, procurar melhorar os comportamentos, sabe? Não precisa vou atingir a perfeição da noite para o dia, não. Ninguém é ingênuo a ponto de pensar isso. Eu estou falando de pequenas mudanças que podem começar aqui dentro. Você já imaginou que tem algumas coisas que você não gosta em você? E você pode começar o processo de mudança? E essa mudança depende de você? Você já pensou e já imaginou que o fato de você ser uma pessoa que às vezes fala demais, mas posso me controlar, será? Mas eu vou ser sempre assim? Não gosto de ser essa pessoa que só fala. Calma, filho. Cultiva mais o silêncio dentro de você. Ô Dalcides, eu sou uma pessoa impulsiva. Eu já vi pessoas impulsivas que se deixaram levar pela ação do Espírito Santo e passaram a ser pessoas mais serenas, mais calmas, mais prudentes. E aí todo mundo ao redor fala, nossa, o que aconteceu com fulano? Nossa, em outros momentos da vida já teria explodido. É o ir se dominando, aos pouquinhos, ir se dominando. Você sabe que cada um de nós não nasceu perfeito, acabado. Mas a gente nasceu com alguns dons, algumas características.
e com um grande desafio pela frente. E se modificando, e se moldando. O que é que não está bom em você que você diz, eu quero mudar, Alcides, eu preciso mudar. Pode ser no campo emocional, pode ser no campo físico, pode ser no relacionamento. Tem coisas que você vai muitas vezes se acomodando e hoje eu estou dizendo, deixa o Espírito Santo agir em você. Formar em você uma nova criatura. Formar em você uma nova coragem que você nem sabia que você tinha. E alguns momentos limites, sabe? Em que a gente é exposto e a gente tem que dar o melhor. Quantas pessoas se tornaram pessoas ainda melhores depois que veio aquele momento da perda de alguém e você foi no fundo do poço e achou que não tinha mais jeito. Mas você passou a ser mais compreensivo com os outros a partir dessa perda, porque essa perda ensinou para você o quanto a nossa vida é frágil e o quanto você deveria se aproveitar de cada instante com as pessoas que você ama. Quantos de nós, no momento de perda de um trabalho, de um emprego, se tornou um ser humano melhor depois que superou isso, tendo uma outra oportunidade na vida e dando um valor ao trabalho que não dava antes? Quantos de nós, depois de se reconciliar com alguém, passou a cuidar como se fosse um diamante, sabe? Uma joia. E passou a cuidar com todo o carinho, com todo o respeito, com todo o amor de um relacionamento que estava largado, jogado. Tem determinadas coisas que a gente vai se transformando, mudando ao longo da vida. Determinadas coisas que eu não me importava em outros tempos e que hoje eu dou valor. Uma pessoa que tem uma boa história, eu quero saber, saborear a história que essa pessoa tem. Hoje eu ouço muito mais minha intuição, o que diz meu coração, minhas emoções. Passei a me ouvir mais. Senhor, me dá essa capacidade de ir me transformando, moldando. Eu não quero ficar estático. Esse é o meu defeito e eu vou ser sempre assim. Não existe isso. Você pode ser um ser humano melhor, você pode ser aperfeiçoando tudo que há dentro do meu coração e precisa ser mudado, Senhor. Muda, transforma. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Esse é o grande pedido que eu estou fazendo, que você está fazendo essa experiência e você está se deixando levar pelo amor, pela bondade, pela misericórdia. Vem comigo. A minha avó se chamava, uma das minhas avós, se chamava Efigênia. Efigênia. Como que é o nome da sua avó? Ou uma delas? Eu estou falando isso porque nesses dias alguém me falou assim, Dalcides, você conhece a história de Efigênia? Eu falei assim, a minha avó se chamava Efigênia, mas Santa Efigênia, você conhece ou não conhece? E eu na hora, sabe quando dá aquele branco, eu falei, não, me ajuda. Minha produção fez um VT para te explicar. Quem foi Santa Efigênia? Vem comigo, vai lá. Santa Efigênia é a responsável pela difusão do cristianismo na Etiópia, um dos países mais antigos do mundo que fica no nordeste da África. O dia de sua festa acontece no mesmo dia de São Mateus Evangelista, que foi o responsável pela sua conversão ao cristianismo. Efigênia era filha dos reis de Núbia, um pequeno reino da Etiópia que vivia mergulhado no paganismo, pessoas que acreditavam em vários deuses. 8 anos depois da ascensão de Jesus, o apóstolo São Mateus e mais 2 discípulos chegaram para evangelizar a cidade natal de Efigênia, mas suas palavras foram mal recebidas e ele foi tido como louco pelos habitantes. Somente a princesa Efigênia aceitou a ideia de um único Deus e passou a rejeitar o paganismo. As pregações de São Mateus e a crença da princesa Efigênia começaram a se espalhar. Foi aí então que as autoridades religiosas da época decidiram que Efigênia seria oferecida em sacrifício, em uma espécie de incêndio sagrado aos deuses pagãos. Quando as chamas subiram, Efigênia ergueu a voz, invocando o nome poderoso de Jesus. Então, um anjo veio do céu,
arrancou Efigênia das mãos inimigas e a deixou invisível, aparecendo em outro lugar. Após esse milagre de libertação, Efigênia multiplicou seus esforços pela conversão do palácio e de toda a Núbia, conseguindo então que todos da corte fossem batizados. Através da fé, Efigênia foi a incentivadora de muitos milagres e gerou a conversão de muitas pessoas. Ela é invocada como protetora contra incêndios, como padroeira dos militares e como auxiliadora de quem precisa da casa própria. Santa Efigênia, rogai por nós. Santa Efigênia, rogai por nós. Eu não sei se você compreendeu a história. Uma mulher que, no meio das chamas, diz: o nome dele é poderoso. Eu creio, e testemunhou a fé. E os corações foram sendo transformados, mudados pelo exemplo de fé dela. Talvez você que não se chama Efigênia, mas você tem sido na sua casa um sinal de conversão, de mudança. Talvez você tenha sido sinal nessa casa de vida nova, pelo nome dele, poderoso. O Senhor que tudo sabe, tudo pode. É o nome dele. Tem poder. Tem poder. É o nome dele que tem poder. É o nome dele que transforma vidas. É o nome dele que faz com que você seja criatura nova. É o nome dele que muda o seu lar. E a gente está se deixando levar mesmo pela misericórdia, pela bondade, pelo amor, pela graça. Vem comigo. Dalcides, eu tive uma graça alcançada. Fiz o mapeamento da retina que a oftalmologista indicou e mostrou que eu estava com catarata e precisaria de cirurgia. Eu rezo com você todos os dias e pedi a graça de não precisar fazer o procedimento. E esse mês, durante a consulta, eu recebi a melhor notícia. O médico disse que não era mais necessário fazer a cirurgia. Eu agradeço a Deus por essa graça e também agradeço ao programa pelas orações. Abraços, Sandra Esteves. Anjos sobre nós. Sandra, eu agradeço mesmo. São Miguel Arcanjo, abençoa-nos, protege-nos, ampara-nos. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado por tudo. Minha gente, que Deus abençoe vocês. 4h estou de volta. Tchau. A te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor de todas as manhãs.